Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A soberana graça de Deus nos deu a oportunidade e nós estamos na apresentação de mais um programa Fé Perfeita. Esse programa tem como objetivo levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo restaurada através do ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. É a mensagem de Elias que viria para restaurar todas as coisas antes do dia grande e terrível do Senhor. Então, nós sabemos que estas escrituras se cumpriram nos nossos dias e que uns olhos veem e outros não. Sempre foi assim. Estamos falando nos programas anteriores sobre a arca. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e nós estávamos olhando a construção da arca. Deus poderia, desde o primeiro dia da criação, ter concluído a criação no primeiro dia, mas ele programou fazer aquilo em 6 dias e descansar no 7º. É uma prerrogativa de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Quando ele fez a arca, ou mandou Noé fazer a arca, aquela era a primeira etapa dentro do simbolismo em que a Bíblia foi escrita, através das grandes figuras, dos tipos, das sombras. Aquele foi o grande primeiro simbolismo da primeira etapa da restauração da terra, porque é o mesmo processo que Deus usará para restaurar o homem. É bem interessante, quando nós estudamos o livro de Gênesis, lembrar que desde o capítulo 3 aparece a figura de um animal cognominado a serpente. Nós vimos aqui que ele teve um projeto, o diabo não podendo criar, usou a instrumentalidade daquele animal que poderia reproduzir, cruzar com o ser humano, então trouxe a sua semente, que na Bíblia é chamada de cabritos, ou chamada de joio, ou chamada, numa linguagem muito dura, de filhos do diabo. É tão duro você dizer que há filhos do diabo, pessoas que nascem, sabe, para cumprir este papel. E eles estão aí na sociedade, misturados, e você não consegue distingui-los porque, em primeiro lugar, eles são um produto cruzado. Em segundo lugar, muitos são religiosos e eles até matam, como Caim, que era filho do maligno e matou seu irmão Abel. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. Então, quando nós olhamos isto, a gente tem uma primeira ideia de que o dilúvio, quando nós estamos falando da arca, estamos falando do dilúvio, que o dilúvio haveria de pôr fim a esta semente de malignos, como diz o profeta Isaías, no seu capítulo 1. Deus diz: criei filhos e os exalcei. Mas você vai ver logo embaixo que o próprio Deus disse que havia uma semente de malignos. E Jesus,
no Evangelho de São Mateus, disse que toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele estava se referindo à semente do joio, que no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, Jesus disse: quem plantou o joio foi o diabo. Então a gente pensa que o dilúvio iria extinguir os filhos do diabo, a semente da serpente, o joio, e que aí então depois do dilúvio ia passar apenas a semente predestinada, pura, os filhos de Deus, e que haveria, então, vamos dizer assim, um novo céu e uma nova terra, uma nova oportunidade para o ser humano. Na verdade, você vai ver que quando Noé entra na arca, ele e sua família, precisa se parar para perceber que esta semente de malignos irá atravessar o dilúvio através da arca. Isto é para mostrar a você que Deus, que fez um projeto de purificação da terra, que é o mesmo projeto da purificação do homem, porque o homem é produto da terra, fez isto para mostrar que faria em 3 etapas. Isto mostra a mim e a você que o primeiro batismo que a terra haveria de sofrer foi através de águas. Então, preste atenção que nós estamos aqui olhando as Escrituras, que o dilúvio foi um batismo que veio sobre a terra para sepultar os seres humanos, mas que no dilúvio passaria a semente da serpente. Isto vale lembrar que não é só o fato de vir à igreja e ser batizado que diz que o seu problema está resolvido. Não, nós temos aí centenas de pessoas, milhares de pessoas ao redor do mundo, que a semente da serpente passa ainda através do batismo. Isto provam lá na frente que não são filhos de Deus. Por quê? Porque não completou a obra da redenção que está mostrada na arca, que a arca deveria ser construída em 3 andares. O processo para se salvar são 3 etapas. Primeiro, arrependimento, batismo, e isto se chama justificação pela fé. Depois, segundo, nós vamos ter um batismo de sangue. Cristo veio, o próprio Deus, derramar seu sangue, mas a obra não se completa com o batismo de sangue, que se chama santificação. Ainda você pode ter pessoas que deixaram de fumar, deixaram de beber, que não vestem mais roupas imorais, que não cortam seus cabelos e que não se pintam, mas o seu interior, o seu espírito ainda carrega uma velha natureza mundana. Pode haver santificação externa sem que haja uma santificação interna. Então, nós temos o primeiro passo, que é o batismo, que representa a justificação pela fé. Temos um segundo passo, que é o derramamento do sangue, que vem e traz o homem à santificação. Mas o que realmente dá a nós o novo nascimento e nos faz participantes da natureza divina e nos batiza no corpo de Cristo como membros para a eternidade, chama-se batismo com Espírito Santo, que é representado pelo fogo. João Batista diz: após mim vem um que batizará com Espírito Santo e com fogo. Agora, o movimento pentecostal tomou isto e disse assim: olha, batismo com Espírito Santo e com fogo é o ato de uma pessoa falar línguas estranhas. Ora, você tem tantas pessoas falando línguas estranhas e sapateando, sabe, e correndo e rolando pelo chão, que é só você pisar no calo seco dele, contrariá-lo, seja homem, seja mulher,
e você vai ver que ele não tem nada da natureza de Cristo, da natureza divina, que não tem Espírito Santo nenhum ali dentro, porque ele está pronto para brigar, para matar, para discutir. Sabe quantos estão sapateando, falando línguas e até curando enfermos e estão em adultério? Quantas mulheres estão vestindo imoralmente, resistem seus maridos, sabe? São problemas, linguarudas, fofoqueiras, pintadas como Jezabéis e, no entanto, vão para a igreja e lá marcham, vira, não é? E correm e falam línguas e sobem aos púlpitos e pregam. Tudo isto é uma farsa. Batismo com Espírito Santo é a desagregação de toda a natureza asquerosa, sabe, que é a serpente, que vem da serpente, que vem do diabo. Você tem que parar para ser exatamente falar o que a Bíblia diz. Você vai notar que Jesus recebeu o Espírito Santo lá no Jordão. Você não vê ele sapateando, correndo, rolando. Não. Você vai ver que ele vai se manter com a palavra e vai resistir às obras de Satanás e vai mostrar com a sua vida o que é realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não vê os apóstolos lá no dia de Pentecostes falaram em outras línguas, magnificaram a Deus, mas olha o comportamento que acompanharam aquele dom do Espírito Santo. Eu estou falando línguas. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Línguas é apenas o menor de todos os dons e o mais enganoso. Por que é mais enganoso? Olhe comigo, por favor, na sua Bíblia. Você já viu, nós vamos chegar nisso daqui um pouquinho, estudando o Gênesis, você já viu que o reinado babilônico terminou com uma mensagem em línguas estranhas? Você já viu que uma língua misturada foi a razão da confusão da Babilônia? Preste atenção no que são estes movimentos de línguas que muitos estão atribuindo isto como algo espiritual, um acontecimento grande para os nossos dias, e Deus está dando um sinal como deu lá para Nabucodonosor, para Belsazar, escrevendo na parede: olha, você foi pesado e encontrado em falta. Isto, então, precisa estar bem claro diante de nós. Então, as etapas da construção da arca, aqui no capítulo 6 do livro de Gênesis, do verso 16, diz assim: farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima. Porás porta na arca, porás ao seu lado, e far-lhe-á andares baixo, segundo e terceiro. Então, 3 andares. Eu gostaria que você lembrasse uma coisa comigo aqui no programa, é que a arca não tinha timão, não tinha leme, não tinha como homem, ou Noé, ou seu filho, ou sua mulher, ou suas noras dirigir. Isto é para mostrar a mim e a você que quem quiser ser salvo precisa aprender a confiar na direção de Deus. Ou você abandona seus temores, seu medo e suas ideias e suas opiniões, ou você não serve, você nunca entrará no programa de Deus. O grande problema do cristianismo consiste-se nisto, de homens e mulheres que não querem entregar a direção para Deus. Você já imaginou Noé? Como é que ele iria governar aquela arca no meio daquela tempestade de águas? Como é que ele poderia ter controle daquilo? Então muita gente fala que acredita em Deus, que crê em Deus, mas não tem coragem de entregar a direção para Deus. Eu encontro muitas pessoas que dizem assim: pastor, mas ser crente é muito difícil. Ser cristão de verdade é uma coisa muito difícil. E eu acho que é mesmo. Acho muito difícil as pessoas serem cristãs. Sabe quando é difícil? Quando você não tem confiança em Deus. Quando você não quer se entregar ao Senhor. Quando você quer
botar seus pensamentos, não, eu quero ser crente, eu quero ser salvo, mas não quero deixar de cortar meu cabelo, não quero deixar de vestir essa roupa, não quero deixar de ir à praia, não quero deixar de usar o biquíni, não quero deixar de se pintar, não quero deixar de discutir com o marido. É muito ruim, que você vai ver que você vai viver numa briga. Mas se você tivesse coragem de se entregar a Deus e abrir mão dos seus pensamentos e dizer, minha vida é tua, conduz, eu quero ser dirigido pelo Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Se entregar. Entregue seus pensamentos, entregue seus filhos, entregue seu marido, entregue seu lar, entregue-se a si mesmo ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará. Mas as pessoas, então, não fazendo isto, torna-se, ao invés de um alívio à vida cristã, uma carga. E aí, aproveitando esta situação, você vai ver que as pessoas então começam a dirigir. Acham que o caminho para o céu vai ser baseado na ideia dela. Nós estamos cheios de religião desta maneira. Então, nós aprendemos aqui que a arca, ela não tinha leme, ela não tinha timão, ela não precisava do palpite, da ideia do homem, porque o homem, amigo telespectador, você que está em casa, você pode ter certeza do que eu vou lhe dizer. Você é o grande atrapalho de Deus. Você, o ser humano, ele é o entrave. O ser humano, ele é o problema. O ser humano, ele é o seu pior inimigo e ele acha que ele é o grande defensor. E quando você tenta se defender, Deus se afasta. Então, eu gostaria de perguntar e desafiar ao mundo que carrega a Bíblia e lê na Bíblia, você acredita mesmo na direção de Deus? Você acredita mesmo que a Bíblia é a verdade? Você acredita mesmo que existe um Deus que é capaz de dirigir sua vida e fazer você feliz milhões de vezes mais do que você pode imaginar? Você quer saber de uma coisa? Se você tivesse confiado em Deus, desde o seu casamento, a criação dos seus filhos, conforme a Bíblia, você teria evitado muitas lágrimas. Se o homem confiasse em Deus, parasse e dissesse, eu tenho que fazer um negócio aqui, mas eu preciso que Deus dirija meu negócio, eu vou perguntar para ele se isto vai dar certo ou se não vai, e o que é que eu devo fazer aqui, tenho certeza que os seus negócios andariam muito melhor e seria muito mais fácil para você viver. Todos os aspectos. Então, o desafio é, você tem coragem de entregar a direção da sua vida nas mãos do Senhor? Você sabe que é fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, quando você tem suas próprias ideias? Eu lembro de uma história de uma irmã que ia numa época das carruagens, ia na carruagem e o cavalo disparou e a carruagem disparou e ela tentou segurar as rédeas e ela fez tanta força que rebentou as rédeas. Aí o cavalo saiu a toda disparada e não conseguia parar e lá na frente tinha um despenhadeiro. Ora, enquanto ela estava segurando as rédeas, ela dizia que estava confiando em Deus. Quando as rédeas rebentou, ela saltou da carroça. Cadê a confiança? Se o Noé dizia, vai chover, nós precisamos de entrar aqui, e aí daqui um pouquinho tivesse construído um leme para dirigir a arca, você ia ver que ia dar tudo errado, porque o homem só atrapalha. Deus fez todas as curvas, desceu pelas cachoeiras, passou por todos os vales e todos os lugares difíceis e a arca pousou no lugar certinho, no cume do Monte Ararat. Se você deixar Deus dirigir sua vida, você vai terminar no céu, no arrebatamento, na nova terra, transformado, sem problemas, sem doenças, sem velhice, sem morte, sem filhos para te dar trabalho, porque filhos não foram criados assim, não fora criado para ser problema para os seus pais, mas os pais, não confiando em Deus, a vida e os passos e as decisões, e deixando Deus dirigi-los através da palavra,
e então bota o pensamento do doutor, do pastor, do padre, do papa, sei lá de quem, e deixa ou os seus próprios pensamentos, ou os das artistas das novelas, ou dos psicólogos e dos sociólogos, você vai ver que a sociedade, por não confiar na Bíblia, não confiar em Deus, vai de mal a pior. Na política, na religião e em todos os aspectos. Na moral, em todos os aspectos. Os velhos juízes americanos colocavam uma cadeira à cabeceira da mesa antes de julgar qualquer caso e deixava aquela cadeira vazia sem que ninguém se sentasse. Sabe para quê? Convidavam o Eterno para ser o supremo juiz daquela corte. Será que o supremo juiz, o Eterno, o juiz dos juízes, serve para sentar na mesa do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil? Será que eles gostariam de Deus estar ali para julgar com lisura, sem parcialidade? Hein? Será que eles querem? Porque, olha, nós vamos ver que o comprometimento, a política, o dinheiro, sabe, o nome, vai procurar uma brechinha para dar escape para quem é apadrinhado. Então, todas estas coisas estão claras que o homem não quer Deus em evidência na sua vida. Ele quer dirigir e quer que Deus o abençoe. Só tem uma coisa que eu volto a dizer aqui no final do programa. Se observarmos, o meio da salvação não é a sua igreja, não é o que você pensa, não é a sua maneira de viver. Está aqui, ó, é a palavra. E é por isso que eu chamo as pessoas para viverem a Bíblia. Não é para ler a Bíblia. Tem muitas frases em ônibus, em caminhões. Leia a Bíblia. Vamos mudar esse termo e dizer, viva a Bíblia. Então as igrejas teriam realmente pessoas nascidas de novo. Teriam pessoas que confiavam na liderança de Deus. Teriam pessoas que não estariam vivendo conforme as novelas, nem conforme o padrão imoral e baixo da sociedade. Vamos mudar. Ao invés de ler a Bíblia, vamos dizer, viva a Bíblia. Você não teria irmãos contra irmãos, você não teria briga, você não teria dissensões, você não teria adultérios. E isto é o que as pessoas precisam, é deixar que a Bíblia dirija elas. Você não teria mulher traindo marido, marido traindo mulher, você não teria agressão, não precisaria da lei Maria da Penha. Não, essa lei não existe, ela não existe para mim, porque eu não agredo minha mulher. Então essas coisas precisam ser claras. A Bíblia veio para trazer a nós um padrão, mas acontece que os homens amaram mais as trevas do que a luz, então a Bíblia se tornou para eles uma carga pesada. Viver para Deus é uma coisa que está distante da sociedade, por quê? Porque é viver contrário à natureza divina. Sabe de uma coisa? Porco gosta de lama. Urubu gosta de carniça. Se você gosta de coisas erradas, de bebidas, de mentiras, de adultérios, de falcatruas, de hipocrisia, sabe, se você quer uma religião para cauterizar sua consciência e te enganar, você vai ver que cada qual com seu igual. Eu amo a Deus e por amar a Deus, amo sua palavra. E por amar a Deus e sua palavra, amo a sua alma e estou dizendo a verdade para você. Se não abrir mão dos seus pensamentos e não entregar sua vida completamente a Jesus Cristo, você está perdido. Esta é uma coisa dura. Não adianta vir aqui, me colocar como bonzinho e dizer assim, olha, eu quero que você seja bem-sucedido no seu casamento, na criação dos seus filhos, nos seus negócios, na sua alma. Sem te dizer que fora da Bíblia tudo é engano. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pela sua saúde. Eu quero pedir a Deus pelo seu casamento. Eu quero pedir a Deus para que seus filhos não se tornem maconheiros, homossexuais, lésbicas, não se tornem ladrões, assaltantes, assassinos. Eu quero orar por você, mas eu gostaria de convidar você a viver a Bíblia. Eu quero orar para você
para que Deus te dê o pão de cada dia de maneira honesta, tranquila, chegando à sua mesa. Eu gostaria de fazer isto e vou fazer, e tenho certeza que aqueles que querem serem dirigidos e abençoados por Deus, nesta hora, fecharão seus olhos junto com os meus e colocará o seu coração e dirá: Deus, quero entregar tudo o que tenho, tudo o que sou nas tuas mãos. Se você o faz, eu o convido para um momento de oração final dentro deste programa. Deixa Deus te ajudar. Dê uma chance para Ele e você vai ver que a sua vida e que servir a Deus não é uma carga, é um privilégio e um prazer. É assim que eu vou chamar você para fechar os seus olhos nesta hora, para juntos pedirmos a Deus pela sua alma, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus negócios e, enfim, para que Deus possa se agradar de ti. Pai, eu tenho chamado o povo para crer em tua palavra, para confiar em ti, para deixar o Senhor conduzi-los, para que eles experimentem o quanto é bom ter o Senhor como Deus, como advogado, como protetor, como médico, como sábio conselheiro, como aquele que pode fazer as coisas acontecerem. Em nome de Jesus, se o Senhor encontrar uma pessoa ou centenas delas que pararam para me ouvir nesta manhã ou neste programa, eu oro que o Senhor ajude estas pessoas a alcançarem, primeiro, esse descanso e esta confiança em Ti. Segundo, os benefícios que a Tua palavra diz que nós alcançaríamos, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Abençoe o lar, a família, abençoe a cada pessoa que pede ao Senhor, inclusive o perdão dos pecados. No nome de Jesus, seja misericordioso com todos e ponha Satanás fora do caminho dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.